E aí, galera do Formiga Elétrica, estamos de volta, eu e Bia, né? Estamos aqui para falar de um grande clássico dos anos 70, Loucuras de Verão, American Graffiti, de George Lucas. Loucuras de Verão, né? Acho que é um bom mau título em português de American Graffiti, como sempre, né? Acho divertido. Depois que você termina o filme, eu acho que o título faz mais sentido em português. Mas na verdade, mais um filme sobre essa despedida da adolescência e entrada na vida adulta, aquele limbo que a gente vive, né? Então a gente já está se encaminhando, está terminando a escola, está entrando num outro universo, e é a jornada desses amigos aí que o George Lucas colocou um pouquinho dele em cada um, né? Isso é muito visível assim no roteiro. Estão num período de transição, né? Um período de transição que é tão complexo quanto a entrada na adolescência, né? Mas também é mais cheio, eu considero com muito mais dúvidas, né, do que lá no essa transição de criança para adolescente é complexa, mas você entrar na vida adulta, as dúvidas são muito maiores, né? E eu acho que uma coisa que todas as vezes que eu vou indicar American Graffiti, as pessoas perguntam: ah, é tipo Conta Comigo? É tipo não sei o quê? As pessoas sempre têm os comparativos, né? Eu acho American Graffiti muito maduro, no sentido de que quando você é adolescente, eu assisti esse filme, eu era muito jovem, a primeira vez. Ele teve um sentido para mim. Eu me identifiquei com aqueles personagens, por mais que eu não tenha vivido aquela década, né? Não tenha, enfim, não morava numa cidade daquele jeito, não tinha os hábitos dos personagens, mas me identifiquei de certa forma. Só que quando você vê esse filme adulto, quando você já é adulto, você se dá conta de que é um filme extremamente melancólico, né? Então, assim, aqueles jovens estão vivendo aventuras, né? Ah, correr de carro, né? Ouvir rock and roll, enfim, curtir a vida. Só que no fundo, eles estão sabendo que ali adiante eles não vão poder fazer mais isso. Não com a mesma intensidade, nem com a mesma regularidade, porque a vida adulta bate na porta e a gente precisa se virar. Então, eu acho que é um filme sobre adolescência, talvez dos mais melancólicos que eu já vi, principalmente nesse período, ambientado nesse período aí, né, da década de 60, né? O filme é de 73, né? Mas ele se passa num outro período, né? Isso que talvez eu ache a parte mais interessante do filme, né? Quando você fala melancólico, eu também acredito nisso, apesar de ser um filme de comédia, né? Você tem situações É, cômicas. Vamos lembrar que é um filme que ele tem histórias entrelaçadas, né? São quatro isso. personagens principais, né? E aí já vai a genialidade do filme, porque tem um roteiro super bem encaixado. Você não tem Muito bom. exatamente um Um fio protagonista. condutor, né? Não tem um fio condutor, na verdade, né? É a juventude deles que é o condutor da história. Isso, então, talvez até sendo uma coisa inovadora nesse sentido de não ter exatamente um protagonista. Talvez o protagonista seja um pouquinho mais o Richard Dreyfuss, né? Mas eu acho que Uhum, cada um dos quatro ali tenha, né, o seu núcleo, né? E é sim. abordado de forma até bem interessante. E a gente vê esses quatro, né? E eles são entrelaçados porque eles são todos amigos, né? E cada um tem o seu Sim. dilema. E o que é legal, né? 73 é aquela a fase, né, nova Hollywood, né, que a gente já falou bastante, inclusive aqui, temos diversos filmes que a gente fala da nova Hollywood, que é aquele período, né, onde os diretores tinham mais autonomia para fazer os filmes, tem aqueles finais mais melancólicos, né, vamos dizer assim. E aí o George Lucas, né, faz com produção até do Coppola, num filme de 62, que assim, que ele retrata super bem, e aí que tá a melancolia do negócio. Era uma época completamente diferente de 62, né? Você já tinha 73, você já tinha passado ali todo aquele período dos anos 60, né? Que é, sei lá, a morte do Kennedy, você tem a luta dos direitos civis, né? Com a morte do Martin Luther King, você tem, sei lá, a invasão do rock britânico, né? Aquelas músicas já tinham um outro corpo, né? Você tinha Bob Dylan, sei lá. Então tá, a adolescência, né? A juventude já pensava diferente, e você traz um retrato de 62 que é como se fosse um pré-mudança, né? Então, assim, e aí o filme retrata super bem isso, porque mostra esses adolescentes
É como se estivesse vivendo uma última noite na vida deles, né? Então tá lá vivendo, né, loucamente essa última noite para uma mudança de fase, né? Porque aí dois deles vão, né, para a faculdade, né? Então, e aí cada um tá tentando decidir o que vai seguir, né, da sua vida. Então a gente vê todo esse retrato e aí que tá a melancolia, porque o filme ele é de comédia, mas ele mostra toda essa alegria dessa juventude, mas sabendo que assim que aquilo é passageiro, que aquilo vai mudar, né? E os anos seguintes vão ser completamente diferentes. E a melancolia está muito, né? Depois a gente bota uma série de spoiler, mas isso não é spoiler, tá? No final você tem aquela mudança de chave, né? Onde você tira toda essa parte de alegria, que é o filme de comédia, para trazer um pouco de drama, né? Quando a gente tem o destino desses personagens. Cara, eu acho fantástico você poder fazer essa avaliação de um filme de 73 falando de 62 antes de você, né, conhecer tudo que vai acontecer naquele período, naquela década, né? Toda aquela agitação cultural, a contracultura, tanta coisa e, né, trazer um filme, uma história dessa, né, uma história meio que nostálgica, né, para a época, vamos dizer assim, e o filme ser um sucesso, né? Porque o filme ele teve um orçamento baixíssimo, né? Acho que tava até dando uma olhada no IMDb aqui, 750 mil dólares, e, né, teve um faturamento de mais de 100 milhões, né? Nos cinemas, assim. Foi um sucesso enorme. Não sei se hoje é um dos maiores, mais rentáveis, vamos dizer assim, mas para a época foi um dos filmes mais rentáveis, né? E trazendo uma história de algo anterior, né? E eu acho que essa é a pegada de você assistir um filme desse hoje, entendendo o que aconteceu depois, eu acho que engrandece ainda muito mais esse filme, né? E aí, só pegando um pouco nessa parte técnica, né? Tá até falando um pouquinho, né, de o filme não ter exatamente um protagonista. Cara, o roteiro é impressionante. A montagem, a edição e o roteiro são impressionantes, né? Porque você tem todo o dilema desses quatro personagens, né? Que eles se entrelaçam porque eles são amigos, mas cada um tem o seu problema, né? Cada um tem a sua aventura, o seu arco. E o filme ele consegue mudar de um para outro de forma muito interessante. A narrativa ela é ágil, né? Então você não se perde no filme, né? Em nenhum dos arcos, né? Inclusive você continua vendo os personagens, entendendo todo o processo deles. E o George Lucas, né? Que o roteiro também é dele, né? Em parceria, agora eu não lembro para as outras pessoas. Ele consegue fazer uma história muito crível, né? E assim, estamos vivenciando uma noite só. É uma noite, né? Desses quatro adolescentes aí que estão nesse rito de passagem aí para a vida adulta, né? Então, assim, é fantástico. Eu revi esse filme ontem, né? E ele continua muito poderoso, né? Nesse sentido. E você pode pensar várias coisas, né? Sobre esse filme, não só como uma comédia, né? E muito ligado nessa parte melancólica que você falou, né, Bia? E talvez essa melancolia também seja muito ligada a você saber o que vai acontecer depois, né? Esses quatro personagens, eles são muito bem... Claro, os atores são muito bons, óbvio que o elenco colabora aí muito para a gente se envolver na história, mas é bem como tu disse, o roteiro, ele é construído de uma forma que o espectador está naquela noite também, né? A gente entra na história, a gente é colocado dentro daquela noite decisiva, digamos assim, na vida deles, de uma forma muito orgânica. Né? Então, assim, você não. Uma coisa que eu gosto, acho que para mim é o grande trunfo do roteiro, é que não existe uma preocupação em ficar apresentando tanto esses meninos, né, esses personagens, com detalhes. Ah, esse é o fulano, esse é o nerd, esse é isso, esse é... Não. Eles se mostram juntos e eles vão falando sobre si e sobre o que está acontecendo entre eles. E isso você vai construindo na sua cabeça quem é cada um. Quem é o mais frágil, quem é o mais, talvez o cara que vai dar certo na vida, ou o cara que está meio confuso, o que será que vai acontecer com ele? Então, a preocupação do George Lucas nesse roteiro não é tanto dizer quem está ali, mas, olha, não importa quem eles são, não importa as vontades, os desejos, eles têm algo em comum, eles estão numa fase, eles vão passar por uma situação na vida que é muito transformadora. E talvez alguns deles ali não tenham noção do tamanho da coisa. E o fato de se passar numa noite só, eu sempre penso nessa coisa que é muito típica da adolescência, que as coisas são muito intensas. Então, uma noite, mas é uma vida.
né? O que eles vivem ali vai marcar toda a trajetória deles. Depois, no final, a gente vai entender, né? Quando a gente souber o destino de cada um deles, nossa, aquela noite teve um impacto, positivo ou negativo, mas um impacto. Ou seja, foi uma noite decisiva, né? E eu acho que outra questão que eu fico sempre pensando e que eu acho, assim, primorosa dentro do filme é que em nenhum momento, por se tratar de uma comédia, enfim, foi vendido como uma comédia, deve ter sido também arrecadado verba como uma comédia, né? O filme, né, apesar de ser um filme barato, né, não barato no sentido, né, de ter custado pouco, mesmo nos momentos de comédia, claro, isso na primeira vez que a gente assiste talvez não fique tão claro, mas mesmo nos momentos de comédia, existe ali uma coisa, uma falta, sabe? Aquela piada, aquela situação cômica, ela é cômica de quem tá vindo de longe, né? Mas quando você se aproxima, já que você já tem um conhecimento do personagem, você sabe que aquela piada está escondendo algo, né? Algo que vai doer lá na frente, né? E a gente sabe que a vida é assim. Quantas vezes a gente se vale de uma piada, transforma em piada as nossas dores para poder suportá-las. Então, eu acho que esse é o grande marco do filme, porque ele é uma comédia, mas a gente lembra dele pelos, assim, ó, não deu certo, sabe? O cara que estava fazendo piada, o cara que parecia o mais feliz naquela noite, qual foi o destino dele, sabe? E quando você sabe o destino dele, você fica, peraí, como assim? Esse cara era muito feliz, esse cara estava dando certo ali, ele estava vivendo aquilo com intensidade. E acho que é um filme que só um cara adulto, como era o George Lucas naquele momento, então assim, ele olhou para trás, para sua própria juventude e conseguiu dizer, não, peraí, eu vou colocar, foi legal, foi divertido, foi, mas o que que isso deixou para mim? Né? Eu acho que esse é o grande e isso, assim, a montagem, eu acho que porque é muito bom. É um filme que você não sente passar. As coisas se encaixam de uma forma que. E eu acho que isso também, por exemplo, eu acho que se fosse um filme arrastado, talvez um filme mais verborrágico, assim, seria um filme cansativo. E não é. Então, tem a agilidade, a coisa, a dinâmica, assim, é muito boa, mas a gente está falando de coisas bem, bem densas, sabe? Então, assim, eu penso que talvez. Eu não sei se seria possível fazer um filme sobre isso, sobre essa temática nos nossos tempos. Eu acho que talvez seria complicado encontrar essa densidade. Não estou assim, ai, ó, saudosista, 62 era muito melhor que 2022, não estou dizendo isso. Mas quem são os caras da Nova Hollywood? São caras que olharam para os próprios problemas e disseram, cara, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre os problemas da América, a gente precisa falar sobre os problemas humanos. E o cinema é a nossa arma para isso. Cross between piss yellow and puke green, ain't it? Your car's uglier than I am. That didn't come out right. E assim, e pensando um pouco realmente no que você está falando, né, em relação sobre o filme, né, ser comédia, drama, melancólico, eu acho que realmente isso, né? Quem assiste pela primeira vez, talvez veja até o filme como um filme leve, né? Porque ele é um filme, né, na sua essência um pouco da comédia, mas se você avalia um pouco do arco de cada um dos personagens, ele é o contrário, realmente é isso que você está falando. Ele é denso, ele é melancólico, até porque se você pensar um dos arcos lá, que é o Boa Pinta lá, né? Que é o popular, que é o Milner, né? Que é o cara dos rachas e tal. Cara, ele podia muito bem ter um arco assim de ter um relacionamento amoroso com alguma menina e tal. Não, o arco dele é completamente diferente. O que vai acontecer com ele? Vai entrar uma pré-adolescente no arco dele e o relacionamento dele no filme inteiro é com ela. Mas assim, um relacionamento meio de irmão mais velho para uma irmã mais nova, né? Então, é uma coisa diferente se você comparar com outros filmes mais colegiais que saíram nos anos 80, 90, sei lá, desde, vamos pensar, Porky's, né? Ou American Pie, né? Que veio depois, que são arcos mais realmente de comédia, né? De mais besterol. Esse realmente tem isso. Eu pensando, né? Para quem vai assistir a primeira vez, ele não deixa de ser um filme leve, tem essa comédia, mas ele tem o drama todo dentro dele, assim, que você vai perceber, né? E você vai, enfim, vai poder analisar depois. Eu vendo e revendo, eu também analiso bastante nesse sentido de que é um filme que veio depois de tudo que aconteceu nos anos 60, né? O que o torna mais ainda, né, dramático,
nesse sentido, porque o que vai acontecer, né, depois, né? E a gente tem aí no final aí um pouco da explicação de cada um. E aí a gente fala um pouco do roteiro, né, da montagem, que é fantástica, a trilha sonora, que eu acho que a trilha sonora, acho que tudo dinheiro, né, porque por mais que o filme tenha o Richard Dreyfuss, né, tem o Harrison Ford, né, tem o Ron Howard, né, caras que ficaram muito conhecidos depois, eram todos novinhos, né, provavelmente o salário deles, né, deve ter sido baixíssimo, e eu acho que a grande parte do valor, né, do orçamento deve ter ido para tudo para a trilha sonora, que a trilha sonora tem vários sucessos. Você tem lá Rockabilly, né, tem o Chuck Berry, tem Beach Boys no começo de carreira, né, a Surf News e tal. Então, provavelmente, acho que o valor do budget deve ter ido tudo para a trilha sonora. Mas, então, aí é isso, né? Eu acho que... E aí, outro ponto que eu ia até comentar, 2 anos antes, né, um filme que a gente já falou, inclusive está feito aqui inclusive já falamos aqui no Formiga na Tela, que é a Última Sessão de Cinema, e aí sim, né, ele também retrata, né, esse rito de passagem de jovens, né, mas numa cidadezinha mais interiorana ainda, né, Texas e tal, mas e num apelo muito mais já dramático já de cara, né, já é muito mais dramático. Mas eu consigo fazer um paralelo nesses 2 filmes, porque eles são bem próximos, né, um do outro, né, em relação à realização, e também trabalham muito essa parte do rito de passagem do jovem para a vida adulta, né? Então, eu acho também que é bem legal. Se você assistir esse filme adulto e não precisa, acho que nem conhecer esse panorama dos anos do que viria depois, sabe? Você se colocando só no lado humano, ele já é impactante. Agora, você pensar que aquela geração que está ali vivendo aquela noite vai passar por tudo que passou até chegar ali no ano de lançamento do filme, que é 73, assim, é grandioso. Eu acho que American Graffiti, às vezes, é meio subestimado, porque se fala nele, ele fez muito sucesso, né? Tem um monte de gente que estuda, mas às vezes eu acho que ele é esquecido, né? Se fala tanto de juventude no cinema, e eu acho que, claro, tem outros filmes da nova Hollywood que tratam de juventude de uma maneira tão potente quanto ele, mas eu acho assim, é um filme a ser revisto, ainda mais nos nossos tempos, né? Qual seria ali o nosso epílogo, né, se nós estivéssemos em American Graffiti? Só finalizar uma coisa que eu não vi, o filme ele teve uma continuação, não sei se você viu, Bia. Não, mas fiquei sabendo e fiquei com medo. Eu não vi também, mas curiosamente, eu estava vendo até no IMDb, o More American Graffiti, ele é de 79, teve até o dedo do próprio George Lucas, né, porque ele participou da produção, mas não fez sucesso, claro, né, e mostra um pouquinho a maioria dos mesmos personagens, mas passando um pouquinho anos depois, né, deles, assim, mas eu não vi ainda também, então, quem quiser comentar, inclusive, aí depois, falar um pouco, quem viu, né, essa continuação, fala aí pra gente. O filme, ele tá na Amazon Prime Video, né, mas é naquele esquema de aluguel, né, você paga R$ 6,90, você pode assistir o filme, e assim, vale muito a pena, filmaço, é um grande clássico aí do cinema em geral, né? Bom, é isso aí, pessoal, esse aí foi o Formiga na Tela sobre o Loucuras de Verão, American Graffiti. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí, compartilha, dê um like aí se você curtiu, né, claro. E é sempre bom lembrar também que o Formiga, ele tem uma campanha de financiamento coletivo, né, no Apoia-se, que é o apoia.se/Formiga Elétrica. E qualquer contribuição aí nos ajuda com certeza a manter aí todos esses conteúdos que a gente faz, né, enfim. Então, seu apoio é sempre muito bem-vindo. E é isso, espero que tenha gostado do vídeo aí. Até a próxima. Um abraço.